Aula 10. Continuação da aula Mistura das cores. Na aula anterior, nós vimos que os números antes do ponto a gente soma e divide pela quantidade de colorações que foi somado. E os números depois do ponto a gente não soma e sim mistura, porque são os números referentes aos números que estão na estrela de Oswald. Um detalhe muito importante: nós sempre devemos misturar números entre 1 a 4 e número entre 5 a 10. Esses números entre 1 a 4 são pigmentos granulosos. Nós chamamos de pigmentos eumelaninas. De 5 a 10 são pigmentos difusos. Nós chamamos de pigmentos feomelanina. Esses pigmentos, quando misturado um com o outro, a cor sempre vai tender para o pigmento granuloso. Sempre que você misturar de 5 a 10 com 1 a 4, vai ficar sempre mais escuro. Sendo assim, todas as vezes que você misturar colorações que está entre 5 a 10 com colorações que está entre 1 a 4, o cabelo vai ficar muito escuro. Vai tender sempre para o pigmento granuloso. Por isso que não é importante essas misturas de colorações entre 1 a 4 com colorações entre 5 a 10. E isso eu estou falando da coloração base, que é o número que está antes do ponto. Agora, falando do número depois do ponto, que são as nuances, que essas nuances sempre vai acontecer de estar na coloração entre 5 a 10, raramente você vai encontrar uma coloração com nuance numa altura de 4. Geralmente vai ser tons mais avermelhados na altura de 4. Vamos dar um exemplo aqui de nuances. Nós temos 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 e 10.1. Nós precisamos entender que em cada altura de tom vai acontecer uma quantidade de nuances. Em uma altura de tom 10, nós vamos ter 1 grama. Em uma altura de tom 9, nós vamos ter 2 gramas. Numa altura de tom 8, nós vamos ter 3 gramas. Em uma altura de tom 7, vamos ter 4 gramas. Numa altura de tom 6, vamos ter 5 gramas. Numa altura de tom 5, vamos ter 6 gramas. Eu aconselho sempre misturar colorações próximas da outra. Um exemplo: se eu misturar uma nuance numa altura de tom 5 com uma nuance numa altura de tom 9, numa altura de tom 9 eu tenho 2 gramas de nuance. Numa altura de tom 5 eu tenho 6 gramas de nuance. E essa mistura de uma quantidade de 6 gramas com uma quantidade de 2 gramas pode interferir no resultado de sua cor. Por isso é interessante sempre misturarmos colorações mais próximas uma da outra. Tá? Um exemplo: eu misturo uma 7 com uma 9, uma 5 com uma 7, uma 8 com uma 10, que assim não vai dar uma diferença tão grande de quantidade de nuance. Você vai ter um resultado mais perfeito. Da mesma maneira que é misturado a nuance de uma coloração com a nuance de outra coloração, é a mesma coisa de misturar o fundo de clareamento de determinada altura de tom com a nuance de uma coloração. Você observa que cor vai estar naquele determinado fundo de clareamento, aí vai saber qual cor de nuance aplicar para neutralizar aquela determinada cor de fundo de clareamento.